Amém? Aleluia. Abra a palavra do Senhor comigo. Livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3. Vamos estar pegando o livro de Eclesiastes capítulo 3. Uma passagem conhecida. Eclesiastes 3. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, o tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho de Deus aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Pode tomar o seu lugar. O Senhor fez todas as coisas, tem o domínio de tudo e de todas as coisas. O Senhor, Ele fez, como nós vimos aqui, e estabeleceu tempo para tudo e todas as coisas. Interessante que tem um dos versículos que fala que tem tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O que vocês acham disso? Estamos vivendo esse tempo ou não? Interessante que, para nós, seres humanos, o tempo é uma maneira cronológica. Para nós existe passado, o presente, atual, amém? E o futuro. Agora, para Deus é bem diferente. Deus não vive no Kairos, no Cronos, Ele vive no Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Para Ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele é tudo e todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele é tudo. E aqui no versículo 11, eu quero ver com vocês, para podermos entender algumas coisas de Deus para a nossa vida. Tudo fez formoso em seu tempo. Amém, meus irmãos? Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Obviamente está falando do nosso tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Amém? Nós temos a eternidade no coração, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, não era para o homem morrer. Porém, nós perdemos essa noção. Perdemos essa questão da eternidade física, mas recuperamos em Cristo Jesus a eternidade. Amém? Por isso que, para nós, a questão da morte física é algo sempre difícil de entender, menos para aqueles que realmente estão em Cristo Jesus. Agora, o finalzinho aqui. Os homens não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém? Há sempre algo de Deus em que os homens não podem descobrir. Porque Ele é Deus e Ele não vai passar para nós todas as coisas. Tem muitas coisas que Ele passa para o homem. Tem muitos conhecimentos que o homem vem adquirindo, sem sombra de dúvida.
Nunca se viu a evolução do conhecimento humano como nesses últimos dias. Porém, por mais que aumente o conhecimento, ainda há muita coisa, porque Deus não revela tudo do que Ele fez. E nós precisamos entender isso, porque nós fomos resgatados para a eternidade. Amém? Fala assim comigo: eu fui resgatado para a eternidade. Você crê no que você está falando, meu irmão? Nós entendemos isso claramente, porque todo aquele que é cristão, aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, trouxe de volta à eternidade a alma e ao espírito. O corpo sempre vai padecer. Mas nós vamos também entender que ficou marcado. Hoje estaremos celebrando a ceia. Cantamos aqui, falamos a respeito daquilo que Jesus fez por nós. E estaremos celebrando por ordem dele, lembrando o que ele fez por nós. A Bíblia ficou dividida, a palavra de Deus ficou dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. A hora que nós falamos de testamento, o testamento só tem validade com a morte do testador. E Jesus é o testador. E o testamento que ele deu para nós foi a salvação. Amém, meus irmãos? É o perdão dos pecados. E quantas vezes for necessário, desde que haja arrependimento. Por isso que ficou dividido o Antigo Testamento e Novo Testamento. A história da humanidade, o decorrer da história, ficou dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês creem nisso? Obviamente, foi algo que marcou. A questão da vinda de Jesus, o seu nascimento, a sua morte e ressurreição, ficou marcado para a humanidade. E nós vamos hoje entender essas coisas. Nós vamos repreender a artimanha que o inimigo vem colocando nesses últimos dias sobre o seu povo. Porque o nosso Deus morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. A antiga aliança, o Antigo Testamento, desde que Deus criou o homem, criou para ter comunhão com ele. Ele estava no Éden, caminhava e todos os dias estava com o homem, na viração do dia. Amém, meus irmãos? Estava ali, sempre presente, de maneira palpável, de maneira fiel e justa. De repente o homem falhou, desobedeceu. E nesse desobedecer, criou uma lacuna, um vácuo, uma separação entre o homem e Deus. Porém, Deus já começou todo o processo de restauração para conosco. Quem falhou, quem errou foi o homem. Amém, meus irmãos? O pecado entrou no mundo por um homem, então por um homem teria que sair. E aqui começa toda a questão do Antigo Testamento. Deus começou a fazer alianças com o homem. Fez com Noé, Noé falhou. Deus falou assim: vou exterminar tudo, todos os pecados da terra, toda a humanidade que está pervertida, está corrupta, vou zerar o placar e conto com você, Noé, para recomeçar. Noé fez o melhor que podia, mas falhou. Amém? E Deus continuou com o seu processo. Então ele foi agora a Abraão, falou assim: olha, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aliança agora com uma nação, vou fazer aliança com uma nação, porque já exterminei a terra e tudo que nela tinha e não teve como. E ali veio os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e de um povo nasceu uma nação. O povo falhou, o homem novamente falhou. Aquilo que Deus tinha falado, principalmente com relação à idolatria, o homem falhou. Ele esteve ali com outros ídolos do mundo e etc. Deus continuou. Falou assim: bom, então eu preciso colocar para o homem a noção de certo e errado, porque eles não estão entendendo. Fez mais uma aliança com outro homem chamado Moisés.
E ali estipulou a lei, porque a lei mostra o que está certo e o que está errado. As coisas começaram a melhorar, porque agora existia uma lei dizendo o que estava certo, o que estava errado, e qualquer um dos homens poderiam, em sua falha, trazer um animal para morrer em seu lugar, para que ele fosse perdoado. Mas assim mesmo não era perfeito. Aí Deus parou um pouquinho para analisar, falou assim: diferente. Todas as vezes que estou tentando me reconciliar no meu relacionamento realmente íntimo com o homem falha. Sempre o homem falha, porque Deus não falha. Você crê? Então todas as falhas que houve foi porque o homem errou, o homem falhou. Aí Deus teve o seguinte: tudo aquilo que ele já vinha preparado. Eu me farei homem. Eu estarei como homem. Serei homem em tudo, exceto no pecado. E veio Jesus. E Jesus veio e realmente fez aquilo que tinha que ser feito. Vamos comigo rapidinho no livro de Hebreus. Marca aí, para a gente ir entendendo essas coisas. No livro de Hebreus, no capítulo 1 do livro de Hebreus, quero pegar com vocês o versículo 3. Lá atrás na sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da sua glória e expressa a imagem de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém, meus irmãos? Sempre o Pai, o Senhor, Ele sustentou, criou, fez todas as coisas pela sua palavra. E agora, continuando: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Fala assim: Jesus nos purificou de todo o pecado. Você crê nisso, meu irmão? Pastor, e se eu pecar de novo? Deve haver arrependimento. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas tudo isso é possível porque o Senhor Jesus nos purificou, nos lavou. O Senhor nos restaurou, nos trouxe de volta a herança de filhos do Senhor, de herdeiros e co-herdeiros com Ele, de todas as bênçãos espirituais prometidas a Davi e toda a sua descendência, a qual nós pertencemos. E hoje estaremos aqui celebrando. Então o que Jesus fez ficou marcado. A história da humanidade ficou marcada. Conhecemos hoje o nosso calendário, chamado calendário gregoriano, por causa de um papa chamado Gregório, que fez uns ajustes, depois de que o homem descobriu de que a Terra não era o centro e sim o Sol do sistema solar, e tudo aquilo que você já aprendeu na escola. E o interessante é que, com exceção de 4 nações na Terra, 4 nações, todas as demais nações reconhecem o calendário gregoriano e o ponto-chave, que é a pessoa de Jesus. E foi dividido toda a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Esses 4 países hoje, que não têm e não reconhecem esse calendário, são eles: Etiópia, amém, meus irmãos? Coreia do Norte, na bênção, China e Israel. E Israel, quero fazer aqui uma observação. É que eles ainda estão aguardando a vinda do Messias. Eles ainda estão aguardando a vinda do Salvador. A palavra Messias, Meshiá em hebraico, ou Cristo em grego, quer dizer o Salvador. Aquele que purifica, que salva, que liberta a humanidade. Você crê nisso?
Então, com exceção, mesmo os países, qualquer país que você pegar no mundo, todos eles entendem a questão de que houve um ponto que mudou a história da humanidade. Houve um ponto que mudou o Testamento Velho, Antigo, para um Novo Testamento, em que muitos são usufruto daquilo que foi herdado. Então, nós sabemos que existe o Cronos, tem o Kairos de Deus, sabemos que Deus preparou todas as coisas, entendemos o agir do Senhor, entendemos que todas essas coisas aqui aconteceram porque Deus tinha um propósito para a humanidade, que era restaurar a comunhão com Ele, restaurar o relacionamento íntimo como Pai. E nós vamos entender tudo isso, porque o Senhor fez, agiu, moveu. Essas passagens que nós temos aqui, eu quero hoje fazer menção a um ponto muito interessante. Enquanto nós estamos passando por esse período meio de turbulência, muitas coisas estão acontecendo no cenário. Eu falei várias vezes, pregamos e ministramos, que a vinda do Senhor está próxima. Você crê nisso? E o cenário está já praticamente montado. Eu já comentei aqui em outras ministrações, que é como uma peça de teatro, em que é feito vários ensaios, o inimigo veio sempre fazendo, preparando tudo, e nós estamos passando por aquele ensaio final. Aquele ensaio final antes da apresentação de uma peça de teatro. Tudo que vem acontecendo ultimamente mostra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Ele mostra e aguarda de nós uma posição correta. Pecado é pecado, a salvação está nele, todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E ele está já, o inimigo, agindo. Eu fiquei assim, pasmo, ao saber, fiquei sabendo agora esses dias, antes de ontem, a respeito de algo que aconteceu aqui no estado de São Paulo. A hora que eu ouvi isso, eu falei, não é possível, aí tem coisa. Aqui no estado de São Paulo foi colocada uma lei, em que não mais pode ser usado AC, DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês sabiam disso? As obras literárias não podem mais conter AC e DC. Não pode mais fazer referência dessa maneira. E criaram algo, eu fui atrás, porque a hora que eu ouvi, eu falei, não acredito um negócio desse. EC e AEC. Era comum e antes da era comum. As obras literárias, as obras que saem a partir de agora no estado de São Paulo, as escolas, não pode mais falar que a história da humanidade foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Tem que falar que existe uma diferença. Era comum, que é agora, e antes da era comum. E isso foi assim, é a tal da boiada, para passar enquanto o povo está preocupado e correndo atrás de outras coisas. Eu vou ler para vocês aqui que eu fiquei de cabelo em pé. Apesar de não ter cabelo, o pouquinho que tem fica em pé. Olha que interessante. Então, EC era comum, AEC, antes da era comum. O que é era comum? O que é isso? Olha o que diz o enunciado dessa lei. Período que mede o tempo a partir do ano primeiro no calendário gregoriano. Amém. É uma alternativa para não usar Jesus como Cristo ou Senhor, que é utilizado nas anotações AC e DC, respectivamente, tirando assim todo o aspecto religioso das edições.
Quer dizer, não pode mais falar antes de Cristo e depois de Cristo. Tem que se falar era comum ou antes da era comum. E eu quero dizer que isso foi, olha, algo terrível. A hora que eu escutei, eu não sabia disso. A hora que eu escutei isso, as professoras conversando, falando, citando, eu falei, não é possível. Não, já nas escolas já estão aí, não pode mais falar Cristo. Porque tem que tirar todo o aspecto religioso. E agora vem uma questão, você vê a falsa, verdade. Porque o nosso país é um país laico. Então não pode fazer nenhuma menção religiosa. O que eles estão querendo, meus irmãos, é apagar e tirar a menção, como eles mesmos disseram aqui. Jesus Cristo e Senhor. Fala assim, Jesus é o nosso Salvador e Ele é Senhor. Amém? O que nós acabamos de ler aqui em Hebreus 6. Ele é Senhor. Ele veio como Cristo, como Messias, como restaurador de bênçãos para a nossa vida. E Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. Porque Ele é Deus. E essa história de país laico, muitos países aí que nem conhecem, nem ouviram falar, ou às vezes o cristianismo não é, apesar que o cristianismo está em todos os países, em nome de Jesus, a maioria, e assim mesmo eles reconhecem duas fases na história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, com exceção de três, e o quarto, Israel, que é algo à parte. Agora vem um povo aqui no Brasil, no nosso estado, no estado de São Paulo, colocando algo que isso já vem sendo fomentado em alguns países, tem sido fomentado por alguns literários americanos, que é triste dizer que a América, os Estados Unidos, que sempre foram cristãos, que evangelizaram o mundo, deixaram cair tudo isso. E nem lá ainda é colocado como lei. Apesar de muitos defensores dessa questão de tirar todo o aspecto religioso. E eu quero dizer o seguinte. Isso é muito sério. Estão mexendo com fogo. Porque o nosso Deus é Deus. Você crê nisso? Fala assim, o meu Deus é Deus. Agora olha que interessante, era comum. Por que eles colocaram esse nome, era comum? Eles podiam ter colocado qualquer outro tipo de nome. Bom, uma das coisas foi para engambelar, porque o comum C fica parecido com Cristo, no AC e DC. Amém? Mas era comum. A palavra comum vem do grego koinos. Engraçado que apesar de nós sermos latinos, é uma palavra originária, se você entrar na etimologia, veio do grego. E veio de koinos. E interessante que quando eu fui pesquisar, a palavra comum, no dicionário, olha, tem duas colocações. Literalmente, é compartilhar por todos ou vários. Amém? Tem um banheiro comum, quer dizer, um banheiro que é compartilhado por todos ou por várias pessoas. Agora também no próprio dicionário diz o seguinte, cerimonialmente, o comum quer dizer profano, impuro, corrompido. E nós estamos falando de mundo espiritual, amém, meus irmãos? E o diabo sabe disso. Por isso que eu quero que a gente venha entender as artimanhas do inimigo, entender o que ele vem já aprontando para a vinda do anticristo, quiser dar aí as portas, não sei quando que acontecerá, para tentar impedir aquilo que ninguém vai impedir, a vinda do Senhor. Então tudo isso leva-nos a duas coisas, mas antes eu quero pegar com vocês em Hebreus mesmo, capítulo 9, um pouquinho mais à frente.
Então nós vimos aqui que cerimonialmente, tira essa palavra cerimonialmente e coloque espiritualmente. No mundo espiritual, comum quer dizer profano, impuro, corrompido. Tanto que, para Deus, quando nós vemos na palavra sede santos, porque eu sou santo, santo quer dizer separado do comum. Amém, meus irmãos? E olha o que o inimigo usou. Era comum. Agora vamos comigo aqui, Hebreus 9. Eu quero pegar só 2 versículos, para nós não estendermos demais, que nós temos ainda que ministrar a ceia. Acompanhe comigo, versículo 11. Mas Cristo, fala assim comigo, Cristo. Só uma pausa aqui, para nós entendermos. Porque às vezes tem alguém que ainda faz uma certa confusão. Jesus é nome. Amém, meus irmãos? Jesus é nome, assim como Maurício, José, Pedro, Rafaela, Joana. Cristo é um título, que quer dizer o Messias, o Salvador. Amém? Não é um sobrenome. Então por isso que a palavra Cristo tem muito peso. Por isso que incomoda o diabo, como está incomodando agora, aqui no estado de São Paulo, quando fala que toda a história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. E o que eles colocaram? Para apagar a questão de Cristo como Senhor e dono das coisas. Vamos lá, versículo 11 novamente. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Amém? Esse Cristo, o Messias, o Salvador, o nosso Redentor, Ele derramou o seu próprio sangue, fazendo jus à palavra do Pai, e a palavra de Deus é sempre irrevogável. Porque Deus colocou lá no início, que só haveria remissão de pecados com o derramar do sangue. E antes usavam animais como substituição. Aí Jesus veio e fez, fala assim, o perfeito sacrifício pela minha redenção. Amém, meus irmãos? E nós precisamos entender tudo isso. Nós precisamos tomar posse para não cairmos no automático. Estamos aqui celebrando a ceia do Senhor hoje. Depois de vários meses, a primeira vez que a gente celebra aqui de uma maneira em comunhão. Foi uma oportunidade que Deus nos deu de fazer no drive, né? Mas agora voltamos aqui e vamos continuar orando para que em breve possamos juntar toda a igreja em uma só reunião. Mas tudo isso, meus irmãos, eu quero que vocês entendam. Pastor, o que tem? Mudou alguma coisa? Porque eu estive lendo a respeito disso. Pastor, eu vi lá, não mudou nada. Quer dizer, os anos que contamos, tanto antes como depois, continua da mesma forma. Quer dizer, nós estamos no ano 2020, depois de Cristo. Amém, meus irmãos? Aí, agora mudou para o ano 2020 da era comum, EC. Não tem problema nenhum, pastor, não mudou nada. Engano seu. Engano. E é esse ponto que nós precisamos entender e tomar posse. Porque o inimigo, ele é sujo. E ele quer derrubar o máximo possível de pessoas que são do Senhor. Aqueles que já não são, não são. Aí nós temos a obrigação de arrebanhar e trazer para a presença do Senhor enquanto ele não voltar. Porém, aqueles que são do Senhor, tome cuidado para que não caia. O inimigo, ele é astuto. Ele faz armadilhas. Por isso que nós oramos como salmista, que o Senhor sempre venha nos livrar das artimanhas do inimigo,
que venha nos livrar dos laços do passarinheiro. A hora que nós vemos isso nesse salmo, fica claro uma coisa: laço do passarinheiro não é aquele que fica caçando passarinho, que arma arapuca na beira da estrada. Passarinheiro, tem que parar por aqui, né? Passarinheiro é aquele que arma emboscada para que a presa não veja onde está caindo. Uma arapuca para um passarinho, ele não sabe onde está, até que ele pisa naquele gravetozinho e pluf, está preso. Existem outros tipos de armadilhas e emboscadas em que a presa não vê, quando vê ela já, pum, está presa. E por isso, o Espírito Santo nos capacita, como vai capacitar hoje, a entender e resistirmos como igreja. Quem é do Senhor aí? Levanta a mão. Então nós vamos entender e vamos resistir. Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa que simplesmente mudaram uma letrinha, tiraram o D e colocaram um E. Por que que usaram era comum? O diabo é sujo, meu irmão. Ele é esperto. E como eu acabei de ler no dicionário, no sentido espiritual, comum quer dizer corrompido, sujo, estragado, profano. E está dizendo que essa era é uma era suja, corrompida, estragada, profana. Ai, pastor, meu negócio está feio mesmo assim. Porém, para aqueles que creem, nós estamos na era da graça, do favor imerecido. Amém, meus irmãos? Para nós entendemos que Jesus veio e marcou a história de toda a humanidade. Dividiu aqueles que estavam antes e que sozinhos não conseguiam, para um novo período da graça em que Deus fez por nós. E o diabo não quer. Ah, pastor, mas então tudo bem, já entendi, mas não tem problema, tá? Para nós não vai afetar em nada, porque eu sou cristão, então eu sei que para nós vai sim. Por isso que nós precisamos entender os princípios de Deus. Vai comigo no livro de Atos, rapidinho. Eu vou pegar uma passagem dentre várias aqui, mas eu quero pegar essa do livro de Atos, que está assim bem clara. No capítulo 11 de Atos. Amém? Capítulo 11. Vamos pegar aqui o versículo 9. Acharam aí? Atos 11, 9. Mas a voz respondeu-me do céu pela segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Presta atenção. Não chame de comum o que Deus purificou. Essa passagem, eu vou só falar aqui, é o Senhor falando com Pedro, onde ele precisava de Pedro para ir batizar Cornélio e a sua casa. Cornélio era um centurião romano, e Pedro ainda estava preso no Antigo Testamento, no antes de Cristo, com relação à religiosidade. E Deus precisava agir rapidamente. Então, vocês conhecem a história, vocês sabem. Antes, enquanto o mensageiro estava indo até a casa de Pedro, o Senhor mandou para ele em sonho um grande lençol, descia do céu, descia aquele lençol. Aí lá dentro tinha muitos animais impuros para os judeus, conforme a lei de Moisés. E o Senhor falou para ele: come aí, Pedro. Ele falou: de jeito nenhum, não como. Jamais entrará na minha boca coisa imunda, coisa comum. Usou aqui, se você pegar no original, koinos. E Deus vira para ele: não chame de comum o que Deus purificou. E ele estava fazendo, obviamente, uma referência ao que Pedro iria enfrentar com relação àquele povo que era tido como separado. E Deus falou: Jesus já morreu por todos. Fala assim: toda a terra, por toda a terra, Jesus morreu e venceu.
Amém, meus irmãos? E o que o diabo está querendo dizer é o seguinte: não, ainda está tudo impuro, era comum. E por isso o Senhor está falando conosco nessa noite. Nós temos que entender e nos posicionar, porque nós não estamos na era comum. Para aqueles que são do Senhor, nós estamos na era da graça em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? E eu quero que você entenda isso, eu quero que você tome posse disso, porque apesar de, por enquanto, só aqui no estado de São Paulo, nós precisamos entender o princípio de Deus. Eu fiquei pasmo, pesquisei agora, uma Bíblia editada aqui no estado de São Paulo, que muitas são editadas aqui, já colocou uma observação: atendendo os critérios de nova edição, a partir de agora colocaremos as siglas EC e AEC, uma das edições de Bíblia. Meus irmãos, está indo contra aquilo que o Senhor falou. Fala assim: não chame. Repete comigo: não chame de comum o que Deus purificou. E nós vamos tomar posse dessa palavra. Apesar que vai cada vez mais estreitando as coisas, cada vez mais pressionando, nós continuaremos a agir conforme aquilo que Deus fez. Você crê na tua salvação? Você crê que Jesus veio? Está meio fraco. Você crê que Jesus veio, meu irmão? Você crê que Ele fez uma mudança em toda a história da humanidade? Então nós não vamos declarar. E eu quero que vocês, pais, abram os olhos com seus filhos, porque isso já está para as escolas, ensinar os nossos filhos que estão vindo aí, que não existe Jesus Cristo, que não existe antes nem depois de Jesus. O que existe é uma era comum e antes da era comum. Em nome de Jesus, que possamos entender o tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? Fala assim: o tempo de Deus é único. E nós não podemos negligenciar. Nós temos que levar a sério tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estaremos celebrando aqui, senão nós estaremos celebrando o quê? Um vazio, um nada. Se nós não entendemos, cremos e seguimos aquilo que Deus determinou. Para Deus não existe mais ou menos. Eu quero inclusive deixar aqui um recadinho para todos nós, nesta noite. Leve o tempo de Deus a sério. Quem realmente entende e quem já tomou posse de toda a bênção, sabe que primeiro é Deus. Nas suas programações, no seu dia a dia, nas suas atividades, primeiro Deus, depois encaixa as outras coisas. Se você fizer isso, você realmente vai ser vitorioso. Se não, se prepare, porque o inimigo vem. Fica em pé, em nome de Jesus. O nosso Deus é vivo, verdadeiro, é único e tem o domínio de tudo e de todas as coisas. Senhor Deus e Pai, celebraremos aqui, Senhor,